Aula 1, Geometria plana. Conceitos primitivos. Conceitos primitivos são aqueles que por intuição nós já conhecemos. O que é um ponto, o que é uma reta e o que é um plano. No caso das retas, tem infinitos pontos. E dois pontos distintos determinam uma única reta. Ou seja, dois pontos diferentes, dois pontos que não estejam um em cima do outro. Vou me definir uma única reta passando nesses dois pontos. Já o plano tem infinitos pontos também num plano. E três pontos não colineares, ou seja, não alinhados, determinam um único plano. Bom, a reta se estende ao infinito tanto para um lado quanto para o outro. Por isso a representação dessas setas. Já uma semirreta vai ter uma origem, nesse caso aqui o ponto A, que vai seguir apenas para um lado, seria uma semirreta. E o segmento de reta é aquele pedaço que nós temos de uma reta. O lado de um triângulo, por exemplo, eu posso dizer que o lado do triângulo é AB, ou seja, aquilo ali é um segmento de reta. E a representação é com um tracinho reto em cima dos pontos. Nesse caso aqui o AB tem um tracinho em cima. Uma coisa que se usa muito em geometria plana é o ponto médio. Pessoal, o ponto médio, representado pelo ponto M nesse caso, é o ponto que divide o segmento de reta exatamente no meio. Se usa essa simbologia, que aqui eu botei dois tracinhos, para representar que é do mesmo tamanho o segmento AM e o segmento MB. Agora a gente vai ver o que seria um ângulo. O ângulo é uma região que existe entre duas semirretas. Aqui eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB, ligados pela origem no ponto O, que nós chamamos de vértice. Esta região entre as duas, ou dizendo assim, esta abertura que existe entre as duas semirretas, nós chamamos de ângulo. Outra nomenclatura bem usada é o ângulo alfa, usar letras gregas, e também pode utilizar a seguinte nomenclatura, AOB. Observe que o O é o vértice, então a letra que é o vértice, ela fica no meio da nomenclatura, AOB, e com um circunflexo, ou seja, um chapeuzinho em cima indicando que ali está o vértice. Então nós temos o vértice O, a letra O fica no meio, eu tenho a identificação do ângulo. A classificação dos ângulos são as seguintes. Nós temos o ângulo agudo, quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo, certo? Quando o ângulo for de 90 graus, nós falamos que o ângulo é reto. E quando o ângulo se encontra entre 90 e 180 graus, nós falamos que o ângulo é obtuso. E nós temos o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, também conhecido como meia volta. Ângulos congruentes é uma coisa que se usa muito nos exercícios de geometria plana. O que são ângulos congruentes? São aqueles ângulos que têm o mesmo valor. Então, dois ângulos com o mesmo valor são congruentes. A primeira aplicação de ângulos congruentes é justamente o que nós chamamos na matemática de OPV, ângulos opostos pelos vértices. Observe que eu tenho a reta S e a reta R. E elas se cruzam num determinado ponto que nós chamamos de vértice. Como o princípio é justamente que os ângulos são congruentes, opostos pelo vértice, observe que num lado eu tenho o ângulo alfa e oposto ao vértice V, também o ângulo tem o mesmo valor, alfa. Olhando de cima para baixo, na parte de cima eu tenho o ângulo beta, em oposição ao vértice eu também tenho o ângulo beta. Mas observe, se eu olhar a reta R, por exemplo, na parte de cima eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta, que somados dá meia volta. E o ângulo de meia volta é o ângulo de 180 graus. Então nós temos que alfa mais beta é igual a 180 graus. Isso aqui é uma expressão que a gente vai utilizar bastante nos exercícios que envolverem duas retas e ter que descobrir os ângulos. Dentro dos ângulos congruentes, nós também temos a bissetriz. A bissetriz é um segmento de reta que corta o ângulo exatamente no meio.
Observe que eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. E a bissetriz passa de tal maneira que o ângulo entre essas duas semirretas é dividido ao meio, com valores iguais. Então tem o ângulo alfa e o ângulo alfa. Uma característica da bissetriz é se eu pegar pontos em cima desta reta, que é chamada de bissetriz, no nosso exemplo nós temos o ponto 1 e o ponto 2. Vamos observar primeiramente o ponto 1. A distância do ponto 1 até o segmento de reta OA, essa distância é perpendicular, está ali a simbologia, aquele quadradinho com pontinho dentro, vai ser exatamente a mesma distância do ponto 1 ao segmento OB. Pegando o ponto 2, a distância do ponto 2 até o segmento OA, eu representei ali por 3 tracinhos, tem essa distância, é a mesma do ponto 2 até o segmento OB. Esta é uma característica da bissetriz. Agora nós vamos ver o que são ângulo complementar. Dois ângulos são complementares quando somados dá 90 graus. Por exemplo, um ângulo de 30 graus, o seu complemento seria 60 graus, porque 30 mais 60 dá 90 graus. Então os ângulos complementares é quando dois ângulos somados dá 90 graus. Na hora do exercício ele pergunta o complemento de um ângulo. Qual que seria o complemento?